Nesse vídeo eu quero te dar aqui algumas dicas de como você pode se libertar dos seus traumas e expressar realmente o que você sente. Você pode se curar dos seus traumas. Só que é preciso que você assista esse vídeo até o final, tá? Se você identifica com essa história, antes eu quero ler uma história aqui de um livro. Fique até o final para você entender como acontecem os traumas e, por fim, como se libertar dele aos poucos. Antes, quero dizer que não é uma tarefa fácil se libertar dos traumas, expressar o que você sente, expressar as suas emoções. Mas nesse vídeo você vai ter um norte de como você pode se curando aos poucos para se libertar dos seus traumas e expressar realmente o que você sente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje quero ler com vocês aqui um pouco da história de Jorge, que está aqui neste livro, Encontre a Sua Pessoa Vitamina. Esse livro não é barato, paguei quase R$ 600 nele. Entretanto, ele tem me ajudado bastante para lidar com as minhas emoções e entender um pouco mais dos dramas que sofri, entender o porquê da minha vida como ela está e sempre como esteve, né? E também me orientando como lidar com os meus sentimentos de culpa e a aprender a lidar melhor com as pessoas. Então vamos lá, aqui vem o caso dos irmãos Lopes. Jorge, de 30 anos, é o mais velho de uma família de 4 irmãos. É casado e tem uma filha de 2 anos. Solicita uma consulta para os 3 irmãos mais novos. Cristina, de 28, Clara, de 25 e Ricardo, de 20 anos. Os pais separaram-se 10 anos antes. Os pais de Jorge, né? Os pais desses irmãos. A mãe era alcoólatra e durante muito tempo o pai ocultara o comportamento da mulher. Ou seja, ocultava o comportamento da mãe dessas crianças aqui. Até que a convivência se tornou impossível e a separação foi inevitável. Os 4 filhos foram viver com o pai, mas poucos meses depois foi-lhe diagnosticado com um cancro terminal e faleceu um ano mais tarde, deixando os filhos a cargo da mãe e dos avós maternos, que já eram bastante idosos. Poucos meses depois, a mãe, quem morreu de cirrose hepática. Jorge estava a terminar os estudos e decidiu começar a trabalhar, enquanto fazia de pai e mãe, cuidando dos irmãos mais novos. Nessa altura já tinha namorada e, passados 2 anos, casaram-se e levaram os 3 irmãos para irem viver com eles. Jorge é exigente consigo mesmo, não se permite falhar e, como irmão mais velho, sente uma enorme responsabilidade. Viveu o drama dos pais na primeira pessoa e tem um relacionamento paternalista com todos ao seu redor, incluindo a mulher. Tem dificuldade em expressar as emoções e, ocasionalmente, já teve ataques de pânico. Com 12 anos, Cristina esteve num colégio interno, o qual permaneceu durante 2 anos. Quando a situação familiar era dura e complicada, e aí teve a sorte de conhecer uma professora que acabou por se tornar uma segunda mãe para ela. Essa professora estava separada e tinha 2 filhas, uma das quais da idade de Cristina, a qual passava grandes períodos de tempo na casa delas, onde se sentia feliz, segura e querida. Mantinha uma relação cordial com o pai delas, mas tanto este como seu irmão Jorge eram poucos carinhosos, tendo por isso dificuldades em estabelecer relações saudáveis com os homens. Acho que não vou me casar, afirmou com convicção. Clara é a terceira filha, foi
Foi-lhe diagnosticada diabetes quando era pequena e tem PAS, personalidade altamente sensível. Sofre imensamente com conflitos, problemas ou frustrações e mantém relações de dependência com as pessoas à sua volta. Não se adaptou bem à universidade e começou a estagiar numa empresa. Passo quase todos os dias triste. Acho que a vida não vale a pena e custa-me encontrar pessoas que não me magoem. Reconheceu. Ricardo, mais novo, era o menino querido da mamãe e tinha apenas 12 anos quando ela faleceu. Durante a sua infância, esforçavam-se para esconder-lhe o que acontecia e a mãe disfarçava à sua frente. Durante os seus últimos meses de vida, o pai tratou-o com especial carinho, apesar das circunstâncias. Recebeu afeto de ambos os progenitores, e a seguir tanto os avós como os seus irmãos mais velhos cuidaram dele. Ricardo é um rapaz alegre, risonho, atraente e fala das suas histórias amorosas. Sempre me senti muito amado por quem cuidou de mim e com quem convivi. Tive sorte porque ao meu lado sempre tive pessoas autênticas, explica-se. Curiosamente, sendo o mais novo, o drama parece não ter o afetado tanto. Bom, aqui a autora quer dizer o seguinte, que embora os irmãos tenham vivido num lar igual, né, com os comportamentos do pai e da mãe serem os mesmos, entretanto, cada um teve um trauma diferente, teve uma experiência diferente. E ela diz aqui, a autora diz que isso é de acordo com o período, né, da idade que a pessoa vai absorvendo a negatividade, né? Ou seja, vai absorvendo esses traumas. Então depende muito do período que ele nasceu, o momento em que situação estavam os pais, como ele foi tratado. Você observa que o Ricardo, o mais novo, ele foi tratado com mais carinho. A Clara não foi tratada com tanto carinho. A Cristina, ela passou a viver numa outra casa e foi tratada bem, né, pelas mulheres lá. Entretanto, embora tenha tido um tratamento cordial com o pai das outras meninas, as quais ela foi morar na casa da professora, ela não se sentia, ele não era muito carinhoso com ela. E ela diz que tem dificuldade, né, em se relacionar com os homens por conta de não ser carinhosa esses homens. Então, tanto com o pai dessas meninas, quanto com o irmão dela, que é o Jorge, que não era tão carinhoso. Aqui é o relato da história de Lopes, da família Lopes, onde o Jorge, o mais velho, o qual na infância aqui diz que o Jorge foi o que pegou a fase mais dura, ele foi mais traumatizado. Justamente, eu acredito, por ele ter que arcar com a responsabilidade de cuidar dos irmãos, ainda na fase que ele era pequeno ainda, né? Então, existem etapas, né? E aí eu me identifico muito com essa história aqui. O bom da gente saber, né? Você que está assistindo aí, que está me ouvindo, o bom da gente saber disso é que a gente vai se curando. E a gente vai se curando por entender o porquê da gente ser o que a gente é. Aqui, inclusive, você percebeu que o Jorge tinha dificuldade de expressar suas emoções. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida, eu sempre tive dificuldade para expressar as minhas emoções. Então, eu queria falar um pouco sobre essa questão de expressar as emoções. Você percebe que nós temos dificuldade, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de expressar suas emoções adequadamente. Ou seja, a gente, quando está num ambiente estranho, externo, longe do nosso ambiente familiar, a gente procura
não expressar realmente as nossas emoções, né? A gente tenta agradar essas pessoas e para agradar elas a gente finge, a gente não expressa realmente o que a gente sente. E já dentro da família, né, eu tenho observado isso em mim, por essa experiência que eu venho tendo, que eu tenho dificuldade de ser autêntico com as pessoas lá fora e também a dificuldade de ser autêntico dentro da família. Embora dentro da família a gente parece que poupa menos, parece não, é fato. A gente poupa menos o nosso familiar, né? Isso eu estendo no geral dentro da família. A gente poupa as pessoas lá fora, a gente não é assertivo com as pessoas lá fora, a gente poupa elas, né, de expressar o que a gente sente. Um exemplo, ser uma pessoa estúpida com essas pessoas lá fora, a gente evita muito isso com muitas pessoas, principalmente pessoas que trabalham, um exemplo, não quero dizer aqui que a gente deva ser estúpido, né? Mas a gente consegue ser estúpido dentro de casa, né? A gente consegue ser estúpido, porque a gente absorveu essa energia do nosso cuidador, então a gente acaba sendo estúpido dentro de casa, maltrata o nosso ente querido, e lá dentro e lá fora a gente não maltrata essas pessoas. Não é uma tarefa fácil, né? Eu estou praticando bastante em mim esse comportamento de tratar as pessoas lá fora, né, com mais assertividade e ser mais assertivo também dentro de casa, menos agressivo, menos hostil, menos estúpido, né, sendo mais carinhoso, mais compreensivo. É a dificuldade que a grande maioria. Então existe entre o ódio e o amor ali, né, a pessoa a qual ela ama a, o seu ente querido, mas não consegue expressar esse amor. Ela expressa uma hostilidade, expressa uma estupidez, né, porque ela está carregada de algo que já vem anteriormente, que já vem uma energia dos próprios cuidadores, os quais também não conseguiram passar um carinho, né, uma relação saudável com seus entes queridos. Lá fora a gente não consegue ser, a gente tenta, né? Eu, por exemplo, tento ser mais assertivo com as pessoas lá fora. E ser assertivo não é ser carinhoso, não é ser, não é agradar a pessoa. Ser assertivo é dizer o que realmente deve ser dito para as pessoas lá fora. Doa ou não doa. É aquilo que eu digo. A gente poupa essas pessoas lá fora de mexer com as suas emoções, de ofendê-las, de magoá-las, mas a gente não poupa os nossos entes queridos, né, de magoá-las dentro de casa. Isso já vem desde a infância. A gente ofende, magoa, ressente os nossos entes queridos. Eu falo isso com experiência própria, né? Quantas vezes eu não magoei, feri, e justamente hoje eu não... me machuca um pouco saber disso, né? Mas por outro lado me ajuda a mudar o meu interior, a amar mais de verdade, a expressar realmente o meu amor pela minha filha, pelos meus irmãos, né? Isso me ajuda, me machuca saber que lá atrás eu não consegui expressar o meu amor verdadeiro por eles. E eu vivi muito tempo com ódio, com ressentimento.
os quais eles não mereciam. Né? Claro que eu também não merecia ser tratado do jeito que eu fui, mas enfim, meu pai e minha mãe também não mereceram ser tratados do jeito que foram, né? E é importante a gente tomar consciência disso para perdoar nossos pais, perdoar os nossos cuidadores e ressignificar, eu não sei se a palavra é isso mesmo, ressignificar, regenerar, né? Nascer de novo dentro da gente, buscar um amor de Deus, né? Verdadeiro dentro de Deus. E isso não é uma tarefa fácil, porque eu já faz mais de 20 anos que eu venho buscando isso, né? Depois de muito sentimento de culpa, muita dor, mas como está enraizado, isso é nato, né? Foi implantado, foi configurado em mim isso, então é a natureza que expressa a forma que eu fui tratado. Na verdade, não era o eu, né, interior, o eu que ama, né, mas existia dentro de mim uma pessoa, um ser frustrado, carente de amor, carente de atenção, né? Sempre existiu isso dentro de mim, porque eu não tive isso na infância e eu não consegui passar isso para os posteriores. Mas, como eu digo, uma vez a gente sabendo disso, fica mais fácil para a gente lidar com as nossas emoções, fica mais fácil para a gente aprender a expressar o que a gente realmente sente. É algo que eu venho trabalhando bastante em mim, expressar o que eu realmente sinto. Aliás, quero contar aqui dar um exemplo de, de expressar o que eu realmente sinto, ou o que você realmente sente. Quando minha mãe faleceu, foi uma dor imensa em mim, a qual eu consegui expressar o que eu realmente estava sentindo. Eu lembro que minha mãe estava na UTI e eu estava, né, com uma dor tão profunda por conta dela estar na UTI, que uma pessoa a qual eu tinha, sempre poupava, né? Eu sempre poupava essa pessoa. Ela cagava e mijava em mim e eu poupava ela, media as palavras para falar, sempre era delicado para falar com ela. E nesse dia essa pessoa veio me perguntar sobre a minha mãe. Foi quando eu respondi para ela o porquê que ela queria saber da minha mãe naquele momento, se ela nunca tinha se preocupado com a minha mãe, né? Eu fui categórico com ela, fui estúpido com ela, mas falei, expressei o que eu realmente estava sentindo com essa pessoa. Então, expressar o que a gente sente lá fora. E não quer dizer que a gente também não deve expressar dentro de casa o que a gente sente. A gente deve expressar o que a gente sente, porque isso é libertador. Né? É libertador quando a gente expressa o que a gente realmente sente. Porque como a história aqui de Jorge, ele é uma pessoa que teve dificuldade para expressar os seus sentimentos, né? Expressar as suas emoções. E quantas pessoas por aí que têm dificuldade de expressar seus sentimentos? Então, a maneira que a gente precisa, para poder aos poucos se libertando disso, é expressar os nossos sentimentos. E um exemplo que eu dei para vocês é dessa forma. Aliás, tem outro exemplo aqui, né? Uma vez uma pessoa me perguntou lá no meu trabalho sobre o meu irmão. E naquele momento eu estava sofrendo muito. Eu estava estressado, sofrendo muito, porque meu irmão estava em sofrimento, eu estava em sofrimento. E eu estava fazendo a correria, já tinha buscado ajuda em vários lugares. E as ajudas que vinham eram limitadas. E por conta da gente ouvir muita promessa, muito blá blá blá, muita falácia, né? As pessoas falarem muita coisa e no final você precisa daquilo que foi falado e você não obtém, né? Não é atendido. Então eu estava furioso.
E aí a pessoa vai perguntar para mim a respeito do meu irmão. Foi quando eu perguntei para ele, furioso, eu falei, por que você quer saber? Então, isso é expressar os seus sentimentos, né? É necessário que a gente expresse, porque a cura só vem através da expressão dos sentimentos. Expressar o que realmente está sentindo. E você não pode se preocupar com o que o outro vai pensar. Ele vai falar lá para A ou para B que você foi uma pessoa estúpida, mas você vai estar expressando aquilo que você sente. É preciso que a gente expresse isso, ou lá fora ou dentro de casa, mas é preciso, quando a gente está naquele momento, a flor da pele, é preciso que a gente expresse esses sentimentos. Jesus fala que a gente deve se irar, contanto que a gente não peque, né? E, no meu ver, pecar é você perder o controle total emocional e acabar agredindo fisicamente essa pessoa ou extrapolando, né, essa expressão do seu sentimento. Não é expressar o ódio, não é isso, mas expressar o sentimento naquele momento. Falar o que tem que ser dito, porque isso é um alívio. Agora, quando você poupa as pessoas de expressar os seus sentimentos, você que acaba adoecendo. Você não pode ter dó de falar o que você tem que falar para a pessoa, porque isso alivia você, alivia sua alma, seu espírito, né? É o caminho da cura. Expressar o que você sente. Então, estes foram os exemplos, né, que eu dei. Agora, algo muito importante, né, a gente tem essa dificuldade para expressar o que a gente sente por conta de na infância a gente não ter conseguido expressar um sentimento que a gente tinha necessidade de expressar. Eu já vi muito, já fiz muito isso, de deixar a minha filha, por exemplo, expressar o que ela estava sentindo quando ela era criança. E por conta disso, hoje ela tem dificuldade de expressar o que ela sente. Às vezes ela finge, né, que está gostando disso, que está gostando daquilo, e aí as pessoas aproveitam disso, né? Você não coloca limite. Uma vez que você expressa o que você sente, você está colocando limite nas pessoas. Então foi entendendo isso que eu comecei a expressar, ser eu mesmo, né? Doa quem doer. Mas isso é uma tarefa difícil, não é fácil. Não é impossível, mas é difícil, é complicado a gente expressar, colocar para fora aquilo que está machucando a gente. É tipo um pus, né, que está ali num tumor dentro do seu corpo e enquanto você não espreme aquele pus, não para de doer. Então expressar o sentimento é colocar para fora aquele pus para aliviar, para curar aquela ferida, para curar aquela dor. É só assim que a gente consegue se curar aos poucos. E outra coisa, quando a gente não consegue expressar as nossas emoções, expressar o que a gente está sentindo, isso vai nutrindo o nosso corpo de doença. Às vezes a pessoa engorda porque come demais, ou às vezes nem come, né? Mas ela está substituindo, né? Ela está encobrindo. Quando a pessoa não está comendo demais, ela está tomando um remédio, usando uma droga, para poder esconder, para poder tapar aquilo, fugir daquilo, ela não consegue expressar. A melhor fuga é expressar o que sente. Você expressando o que você sente, você se liberta de muita coisa, né, que está te perturbando. Hoje eu entendo que muitas pessoas estão obesas porque ela não conseguiu expressar muita coisa. Desde pequena ela teve dificuldade para expressar, né? E os nossos cuidadores, né, muitas vezes impediram a gente de expressar aquele sentimento nosso, por mais que, né, por mais que fosse sem sentido nenhum aquela expressão, mas você que é pai hoje, deixe seu filho falar aquilo que tem que falar, ouça ele, por mais que não faça sentido para você, mas tenta ouvir, deixa ele falar aquilo que ele quer falar, porque no futuro ele vai crescer uma pessoa aliviada, ela vai conseguir expressar o que ela sente, porque ela não ficou trancado nela, ela não foi impedida de falar. E quando você é impedido de expressar o seu sentimento,
você cresce um adulto e não consegue expressar. E aí a gente precisa ficar fingindo na sociedade, né? Aturando, tolerando pessoas, né? Que não faz sentido para nós, que não tem nada a ver conosco, que a gente fica tolerando, deixando as pessoas passarem por cima da gente, porque a gente não expressa aquilo que a gente sente. E a expressão do sentimento pode ser também fisicamente, um comportamento, às vezes nem na fala, mas na maneira como você, um silêncio, talvez um silêncio também é um modo de expressar o que você sente. Expressar um nojo, né, um repúdio. No silêncio você consegue expressar isso também. Uma cara amarrada, você expressa o que você está sentindo. Não um nojo de algo. Quantas pessoas na sociedade tem por aí, inclusive nas lojas, né? Você vê aí, de vez em quando eu me deparo numa loja que eu entro, a pessoa é fingida, ela finge ser uma pessoa legal, né? Porque é necessário que ela finja ali, ela tem que ser legalzinha ali, né? Mas dentro dela não é verdade aquilo. Eu, como já tenho conhecimento, eu sei que não é verdade aquele comportamento simpático, né? Aquela empatia. É claro que não estou generalizando, né? Tem pessoas que realmente expressam o que sente de uma maneira carinhosa. Outra coisa importante é a gente trabalhar, né, dentro da gente para expressar empatia de uma maneira carinhosa. Mas antes disso, de expressar expressar essa emoção sua carinhosa, é preciso você amar as pessoas. E para amar as pessoas, você precisa se amar primeiro. E para amar você em primeiro lugar, você precisa expressar aquilo que está te machucando. Doa quem doer. Repetindo, Jesus disse, ire, contanto que não peque. Ou seja, contanto que você não arrebente o psicológico do outro. Contanto que você não agrida fisicamente o outro. Mas você mandar o outro pra puta que pariu, mandar ele se fuder, você tá expressando o que você sente. Ô, gente, eu vou parar por aqui que tá bem estendido esse vídeo, tá? Se for interessante para você, se inscreva, ative o sino de notificações, dê aquele like. Eu volto numa outra oportunidade para conversar mais com vocês. Obrigado.